Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio, nós temos escola bíblica em nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, ali na nossa sede, em frente à Caixa Econômica Federal, com o nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. E na congregação onde estamos, na Vila Esperança, você é o nosso convidado, está conosco todos os domingos também às 8h30 da manhã. Na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, em frente à escola, no bairro da Vila Esperança. A lição passada, estivemos a lição de número 11, que falou sobre cultivando a convicção cristã. Falamos que a nossa fé, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada. Cultivar quer dizer regar, quer dizer você cuidar dessa fé como você cuida de uma planta. Para não deixar ela morrer, você precisa estar sempre regando. Cultivar também vem da ideia de culto. O culto precisa ser cultivado através da leitura da palavra, através da oração, através da nossa adoração, através da nossa reunião na igreja, através da pregação da palavra. Nós vamos cultuando ao Senhor. Então, nós vamos cultivando a nossa fé, cultivando a convicção cristã. Cristão, ele não pode ser como a onda do mar, como diz Tiago, ou levado pelo vento. Ele precisa ter uma firmeza, ele precisa ter uma estabilidade na palavra, em uma raiz em Cristo Jesus. Então aí ele vai estar convicto. Essa convicção que tem a ideia de um convencimento, uma persuasão. Persuasão através de alguém mais íntimo. Aí somos convencidos a estar convicto da nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre sendo a igreja do Deus vivo. Poderia até dizer, né, nesse tema aqui, sendo a verdadeira igreja do Deus vivo, mas vamos respeitar o título colocado pelo nosso comentarista, porque muitos dizem que é, mas não é. Então precisamos ser a verdadeira igreja do Deus vivo. Então essa lição, o título é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Você, queridos, que ainda não assistiu o meu vídeo aí que está aí, que vai falar exatamente sobre esse assunto, que é Atos dos Apóstatas. Está aí no nosso canal, você pode estar assistindo, compartilhando com seus amigos, nas mídias, nas redes sociais. Ali eu uso o exemplo de Judas ali, daquela epístola universal, né, de Judas, que eu falo ali alguns exemplos da natureza que Judas se utilizou para mostrar aqueles infiltrados que estavam no meio, aqueles que diziam apóstolo e não era, aqueles falsos mestres que apostataram da fé, se corromperam e estavam infiltrados pelo meio da igreja dizendo que era, mas não era. Então, ali você vai entender sobre sendo a igreja do Deus vivo. Quando olhamos para essa palavra igreja, essa palavra igreja vem do ecrésia, que é aqui fora de, e kaleo quer dizer chamar. Então, a junção dessas duas palavras é chamados para fora do mundo, do pecado, chamados para fora, mas unido a Cristo. Nós somos chamados para fora desse sistema do mundo.
Nós estamos estudando sobre a igreja de Cristo, o império do mal, o império da Babilônia. E a igreja não faz parte. Ela sai para fora disso. Como diz lá em Apocalipse, sai dela. Isaías também, sai dela, povo meu, sai dela, você não faz parte dela. Então a igreja, o que é a igreja? A igreja que vem de eclésia, chamados para fora do pecado e para dentro da comunhão do Filho. Eu ainda aqui, haja vista que tem essa aplicação, mas eu não estou me referindo a templo. Eu estou falando sobre igreja, tá? Que igreja que eu estou falando? A igreja chamado organismo. A igreja chamado organismo significa que ela gera vida. A igreja organismo, ela gera vida. Ela produz filhos espirituais, filhos na fé, irmãos na fé, a comunidade dos cristãos. Só que a igreja também, ela é organização. Ela tem as suas formas. A igreja precisa cumprir alguns requisitos exigidos pelas autoridades públicas ou civis. Então, ela não deixa de ser também uma organização. A igreja como organização é a sua estrutura, é a sua forma de igreja. Agora, a igreja organismo, a igreja invisível, é a igreja como um organismo que gera vida. Então, nós somos chamados para fora ou do meio, chamado do meio, ou chamados para fora desse mundo, nessa aplicação, fazendo essa aplicação espiritual, chamado para fora do pecado e enviado para dentro da comunhão do Filho de Deus. Como diz aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Então, a igreja, alguém que saiu desse mundo de pecado, chamado para fora desse sistema desse mundo, e ele é enviado para dentro da comunhão com Cristo Jesus, e ele faz parte da família de Deus. Quando nós vamos também para a nossa declaração de fé, lá no capítulo 12, ou seja, o capítulo que nós vamos estar lendo aqui na nossa declaração de fé, é o capítulo 11, que vai dizer assim, sobre a igreja. Cremos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos, de todos os lugares e todas as épocas. Então, a igreja é a igreja universal, não é a igreja universal do reino de Deus. A igreja é universal, que quer dizer que ela está em todo o universo. Em todo lugar tem um povo. De cada cidade tem um povo, um povo ali, eleito. Que está em Hebreus 12, 23. O Senhor disse para Pedro, Mateus 16, 18, tu és Pedro, um fragmento dessa rocha, uma lasquinha dessa rocha, que é Petros. E sobre esta pedra, essa rocha que é Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não onde prevalecerão contra ela. Ali já foi revelada a igreja. E quando foi revelada a igreja, foi revelado já uma perseguição. E na página 120, vai falar sobre nome e título, né, da igreja, assembleia, ajuntamento de pessoas, de cidadãos de uma localidade grega que se ajuntavam, né? E aí existe, queridos, os membros. Porque nós vamos entender que a igreja é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo.
Então, a vida cristã, uma parte aqui diz, a vida cristã não é solitária, pois nenhum membro vive isolado do corpo. Então, a igreja também é chamada de corpo e Cristo como cabeça. E o que me chama a atenção é que alguns dizem que não precisa a igreja, que ele já é a igreja, isso está errado. E ainda até diz que é corpo de Cristo. Você não é corpo, você não faz parte do corpo, porque você não está reunido. Porque esse corpo aqui só existe porque tem os membros reunidos. Então nós somos um membro desse corpo. A igreja, ela é una. E os seus membros em particular. O corpo só existe por causa dos membros. A cabeça, ela dirige, ela guia a cabeça da ponta do dedo do pé. É ela que movimenta, é ela que conduz. Cristo é a cabeça. E nós, os membros desse corpo, nós somos o corpo, sim, mas o corpo todo unido, ligado com todo o auxílio das juntas. Porque se um membro meu estiver lá em Epitácio, outro membro em São Paulo, outro lá em Caiuá, outro membro meu lá em Bataguaçu, o que vai acontecer se ele está fora do corpo? Se ele está fora, ele vai morrer. Então, uma pessoa que não quer se ligar na igreja, que não quer congregar na igreja, que não quer estar junto, fazendo parte desse corpo, ele não é igreja, ele não é corpo. Porque ele está separado. Não existe isolamento para alguém que diz que é a igreja do Senhor Jesus. Nenhum membro vive isolado fora do corpo. Se eu, por exemplo, cortar esse braço meu e jogar fora, ele vai morrer. Por quê? Sozinho ele não se sobressai. E você que não quer congregar, que não quer estar em uma igreja, fazendo parte de uma comunidade, você vai morrer espiritualmente. Porque você não está sendo edificado, você não está sendo fortalecido através dos 5 ministérios que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, que foi esses 5 ministérios que Deus deixou na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Eu preciso ser a igreja de Deus. E aí vai dizer na página 121, ele vai usar o exemplo de Romanos 12:5, mas os individualmente somos membros uns dos outros, ou seja, um depende do outro. Eu dependo de você e você depende de mim. Se tem alguém que profetiza, o outro vai ser usado na cura, o outro no ensino, o outro na palavra, o outro na revelação. É isso que precisamos entender. E aí, finalizando aqui na página 121, queridos, aí nós vamos entender sobre a igreja militante e a igreja triunfante. O que é a igreja militante? É a igreja que ainda está aqui na terra, aquela que está enfrentando as tempestades, que ainda está vencendo as aflições, que ainda está nesse presente século, que ainda está nesse mundo. Ela está aqui, ela está nessa esfera. Só que nós espera ser triunfante. Qual é a igreja triunfante? Aquela que já chegou no ápice, já está na glória, na eternidade, já está no paraíso, no descanso. Ela já militou aqui na terra, já está triunfando no paraíso. Já está triunfando no lugar de descanso. A igreja, então, milita na terra e ela triunfa no céu. Então, a igreja ela precisa ser militante. Existe a igreja militante e a igreja triunfante. Mas a igreja que não militar na terra, ela não vai triunfar no céu. Somos o quê? Soldado de Cristo. O soldado tem que batalhar, o soldado tem que lutar. E aí depois, né? Mais para frente, na nossa declaração de fé, também vai falar sobre a eleição da igreja, né? Vai falar sobre as ordenanças da igreja e também sobre a missão da igreja, a responsabilidade da igreja, pregar o evangelho, dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. E essa mensagem foi pregada por Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então nós vamos ter, queridos, aqui no nosso tópico 1,
o item vai falar sobre a natureza da igreja do Deus vivo. É o que diz 1 Timóteo 3, o verso 15. Mas se tardar, é para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, andar na casa de Deus é uma expressão casa de Deus, né, empregada do Antigo Testamento, casa do Senhor. E também existem algumas figuras da igreja, como o povo de Deus. Atos capítulo 9, versículo 2, fala aqueles que eram do caminho. A igreja é chamada como aqueles que eram do caminho, porque eles faziam uma diferença. Porque sabemos que a igreja, primeiro, ela é tirada do mundo. Ela é tirada do mundo. Agora, depois, segunda parte, o mundo tem que ser tirado de dentro dela. Aí a terceira parte, Jesus vai tirá-la definitivamente do mundo. Então anote aí. Primeiro, a igreja é tirada do mundo, depois o mundo sai de dentro dela, e terceiro, Jesus tira ela definitivamente do mundo. Só que para Jesus, quem ele tirar definitivamente desse mundo, primeiro tem que ser tirado, tem que sair do mundo e o mundo sair de dentro dele. Porque o mais difícil não foi tirar Israel do Egito, mas foi tirar o Egito de dentro do coração do povo. Então a Bíblia diz que, comparado também como corpo, como família de Deus, né, fazendo apenas uma alusão. E aí nós vamos ver aqui, vai dizer que a igreja, o item 2 fala coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Por que fala coluna? Coluna é essa casa que só está de pé por causa da coluna. A coluna é a sustentação. E a igreja precisa sustentar, segurar essa verdade. Eu vou mostrar aqui 5 verdades que estão na Bíblia. Toda a Bíblia é verdade, mas 5 verdades que estão na Trindade e na palavra em Cristo. Jeremias 10:10 disse o que? O nosso Deus é a verdade. João 14:6 disse o que? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14:17, o Espírito Santo é a verdade. 1 Timóteo 3:15, então a igreja precisa sustentar essa verdade. Essas 5 verdades. Precisamos entender. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra, e a igreja precisa ser essa verdade, sustentar essa verdade. O item 3 fala o mistério da piedade. O que é mistério? É uma verdade oculta, mas sim que foi revelada. Quem revelou esse mistério foi Cristo. Colossenses 1:26. Então, a primeira sinaliza a verdade do evangelho que foi revelada aos santos, foi revelada esse mistério, né? Esse mistério foi revelado nessa dispensação da graça. Cristo revelou esse mistério. E piedade. O cristianismo, né, retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã, ou seja, baseada na piedade. Aí nós vemos que o tópico 2 vai falar o relacionamento Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro, precisa ter santificação e pureza. É o que diz, queridos, lá em Hebreus 12:14. A igreja precisa se santificar. Deus, Jesus Cristo, exige que a igreja seja santa, né? Através do quê? Da lavagem, da regeneração, através da palavra do Senhor. É o que diz Tito 3:5, Efésios 5:26, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Eu preciso ser moldado, eu preciso ser deixado trabalhado por essa palavra. João 15:3, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. A palavra nos limpa, nos purifica. Então, sabemos que a santificação, o item 1 do tópico 2 diz, é o ato de separar-se do pecado e preparar para a volta do Senhor. Ou seja, olha só, separar do pecado, mas é para. Veja que existe um propósito, existe a finalidade. Porque a igreja que nós estamos aqui na terra, qual que é o propósito da igreja? É esperar a volta do Senhor. Essa é a maior esperança. É a maior promessa que existe de todas as promessas. Essa sobressai, aguardar a volta do Senhor. Mas, infelizmente, muitos já não estão esperando mais. Já não estão esperando mais
a volta do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12:14 diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tem pessoa que quer santificação, mas não tem como ter santificação sem ter paz com seu irmão. Você só vai receber, nós só vamos receber a santificação se eu tiver paz com o meu irmão. É o que diz na Bíblia. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos. Então a paz nos leva à santificação. E a santificação, sem a qual ninguém o verá. O Senhor. Ou seja, se eu não conseguir ver o meu irmão sem ver, amar o meu irmão, como Deus sem ver? Como que eu vou amar a Deus sem estar vendo? Ah, eu não consigo, o meu sangue não bate. Não, gente. Você tem que entender que você está lutando para ir para o céu. E você lá, como que vai ser lá o seu comportamento? Tem um louvor da harpa 3:2 que diz: no céu não entra pecado. E aí? E a pessoa que não que diz que o sangue não bate com o irmão, talvez você não tem, você tem compatibilidade com ele, mas isso não proíbe de você amá-lo, deixar de amar jamais. Você deve amar, você deve orar por ele ou por ela, porque a volta do Senhor Jesus é num piscar de olho. Não vai dar tempo conciliar, reconciliar, resolver as pendências, as causas que ficou pendente, pedir perdão. E a volta do Senhor Jesus é iminente. O que significa a volta do Senhor iminente? Que ela pode ser a qualquer momento. Pode ser agora, aqui, acabando esse vídeo, pode ser agora. Eu tenho que esperar Jesus. Uma certa pessoa diz que eu tenho que esperar Jesus como se ele viesse daqui a 1000, 100 anos, não sei. Só que eu tenho que viver como se ele viver como se ele viesse a meia hora, um segundo. Meia hora é muito ainda. Viver como se ele viesse a um segundo. Porque um abrir e fechar de olho, ou um piscar de olho, em algumas traduções, é 3 milésimos, ponto pouquinho. Menos que um segundo. Então, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar esse certo cuidado. Aí o item 2, né, do tópico 2, fala que a igreja é gloriosa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja como a do marido com a esposa. 2 Coríntios 11:2. Ou seja, um marido com a esposa. Jesus Cristo é a nossa. Nós sabemos que a igreja ela é a noiva de Cristo. E o noivo precisa estar sempre em contato com o noivo. A noiva precisa estar sempre dialogando com o noivo. Dentro da cultura judaica, existia a noiva e o noivo, e um que intervia, que fazia o intermédio entre o noivo e a noiva, que era o chamado de amigo. Amigo do noivo, como diz lá em João capítulo 3. Esse amigo do noivo levava informação do noivo para a noiva. E também pegava a informação da noiva e levava para o noivo. Ou seja, veja que havia sempre um diálogo entre a noiva e o noivo. Eles não ficavam sem se falar, por mais que não estava presencialmente corpo a corpo, porque o noivado é o despojamento. Ainda não é o casamento físico, está pronto, dormindo junto. Não. Existia um amigo que fazia um intermédio entre um e outro. Ou seja, nós somos a noiva de Cristo. Então temos que estar sempre falando com Ele os nossos desejos, os nossos anseios. Tem que estar sempre em intimidade com Ele. E esse amigo do noivo figura o Espírito Santo. É aquele que nos leva informação nossa até o noivo. E traz informação do noivo para a noiva. Esse amigo, que é uma figura do Espírito Santo,
João Batista disse que era amigo do noivo. Esse amigo do noivo, ele levava a mensagem da noiva para o noivo e trazia a mensagem do noivo para a noiva. Então, com essa mensagem, ela aumentava a sua esperança, a sua expectativa para o casamento. E o que aumenta a minha fé, o que aumenta a sua esperança de ver o noivo que é Cristo, é a palavra, é a sua mensagem. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos dá alicerces. O tópico do 3 vai dizer o zelo pela verdade. O zelo, nós estudamos sobre isso. O zelo quer dizer cuidado. O ciúme de Deus é o zelo, é o cuidado. O zelo pela verdade. Em muitos lugares já não tem. O comentarista diz aqui, a igreja fiel é a fiel depositária dessa verdade, que é a sustentação dessa verdade. Aí tem a responsabilidade que é comparada aí à responsabilidade dos dois servos. Tem o servo inútil e o útil. Aí fala também do servo mau e o servo bom, o servo fiel e o servo infiel. Nós temos que ser dispenseiros de Cristo. Temos que ser servos fiéis. O que é dispenseiro? É aquele que tem a chave da dispensa. Coube a ele uma responsabilidade. Chave fala de responsabilidade, fala de autoridade, autonomia. Tem a chave da dispensa, que pega alimento para servir para o povo. Cristo nos deu a chave dessa dispensa, nós somos dispenseiros. Que temos a chave da dispensa de alimento para servir para uma multidão que está faminta. Nós estamos em uma campanha agora nesse final de ano, que já é uma ordem que Jesus já deu para a igreja, mas o nosso pastor está incentivando a campanha da colheita. E muitas almas estão aceitando a Cristo. Por quê? Porque a igreja está saindo das quatro paredes, porque a igreja está anunciando a palavra. Ela está deixando de ser organização para ser organismo, para gerar vida. Precisa ter o zelo pela verdade, precisa ser vigilante. E aí o item 2 fala do ensino da verdade. Precisamos tomar cuidado com esses liberalismo teológico, que aquilo que a pessoa diz, na minha época, 50 anos atrás, eu achava que era pecado, agora não é mais. Cuidado, isso é um liberalismo teológico. Cuidado também com o ecumenismo, quer dizer, o que é ecumenismo? É a mistura, né? Mistura de crença. Cuidado também com o sincretismo. Ou seja, o sincretismo é mistura de crença. O ecumenismo é mistura de religião. Cuidado. Muito cuidado com isso. E isso, queridos, tem ocupado muitos púlpitos. E muitos púlpitos já não se dão mais espaço para a verbalização da palavra. Muitos fazem teatro. Pensam que é circo. Tem tempo para tudo. Mas louvor, que é muito bom, é importante. Louvor é apenas aperitivo. Mas não pode esquecer que tem que dar prioridade à palavra. Aí vem a relativação, o relativismo religioso, que não existe uma verdade absoluta. Então, se não existe uma verdade absoluta, não podemos se ater a uma. Comentaristas dizem que Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo de estudo da Bíblia. O verdadeiro pregador, a pregadora, o ensinador, precisa ler a Bíblia constantemente, querido. 1 Timóteo vai dizer isso. Precisa estar lendo constantemente. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler e exortar até que eu vá. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é cerne a pregação, quando a pessoa não estuda. E ele vai pregar o quê?
E ele vai ensinar o quê? Se ele não estuda a palavra, ele não lê a palavra. Temos tempo para tudo, e muitos têm tempo para tudo, para ficar no celular, no Instagram, no WhatsApp, mas não priorizam um tempo também para estar lendo. Não estou dizendo que é pecado, eu tenho, eu uso, mas tira o tempo para estudar, falar com Deus, o seu devocional, porque nós somos a igreja. O tema é sendo a igreja de Deus. A igreja não se restrita à organização, mas ela é um organismo vivo. Ela precisa gerar vida. Vida espiritual. Então, quando eu cumprir esse papel, quando fazer aquilo que o Senhor nos manda também, que é a missão da igreja, e aí nós vamos verdadeiramente sendo a igreja de Deus. Amém.